A cada 40 segundos, em algum lugar do mundo, o relógio biológico de alguém simplesmente para de bater. O que a gente costuma ver como um evento súbito e imprevisível, na realidade, é o estágio final de um colapso fisiológico oculto que já vinha se desenvolvendo por anos a fio. Hoje nós vamos mergulhar numa realidade sombria, mas que é de extrema urgência. Vamos detalhar a degradação vascular, focando exatamente no que acontece no corpo de quem já ultrapassou a marca dos 45 anos. Essa análise clínica não é só sobre estatísticas, tá? É um alerta de alto risco sobre como o nosso próprio cérebro envia sinais desesperados de socorro antes que o suprimento de vida seja cortado para sempre. Então, para entender o tamanho dessa crise, a gente precisa olhar primeiro para a nossa máquina principal. Imagina o seguinte, o nosso cérebro pesa apenas cerca de 1,4 kg. É uma fração minúscula do nosso corpo, certo? Mas não se engane pelo tamanho. Esse órgão hiperativo exige massivos 20% de todo o oxigênio que nós respiramos e 25% de toda a glicose circulando no sangue. Ele é um centro de comando que literalmente nunca desliga e, o pior de tudo, não tem reservas próprias. Ele depende 100% de uma linha de combustível constante, perfeitamente fluida e sem nenhuma interrupção. E é aí que entra a grande questão que nos confronta agora. O que acontece lá no nível biológico quando essa frágil linha de suprimento falha? Olha, a resposta é clinicamente devastadora. Quando uma artéria é bloqueada, o relógio da sobrevivência dos neurônios acelera de um jeito assustador. A morte irreversível das células não leva dias nem horas. Ela começa numa janela brutal e minúscula de 4 a 6 minutos. 4 a 6 minutos. Cada segundo sem oxigênio dita a diferença entre a recuperação total e o dano permanente. É literalmente uma corrida contra o tempo acontecendo no nível celular. E o verdadeiro campo de batalha, onde toda essa catástrofe se desenvolve, fica escondido dos nossos olhos. O alvo principal é o endotélio. Pense nele como uma camada microscopicamente fina, uma espécie de revestimento antiaderente por dentro de todas as nossas artérias. É a proteção primária do sistema vascular. Mas à medida que envelhecemos, anos de exposição a altos níveis de glicose e as toxinas do cigarro criam inflamações e cicatrizes nessa camada, que antes era lisinha. Essa agressão silenciosa vai destruindo a capacidade das artérias de se ajustarem, permitindo que o colesterol e as plaquetas comecem a grudar, formando placas letais ao longo de décadas. E o tempo é um fator implacável aqui. Na casa dos 30 anos, esse dano começa de forma silenciosa, sem avisar. Mas preste atenção no que acontece depois. Quando chegamos aos 40, a biologia muda de marcha. A velocidade do dano no endotélio e o acúmulo daquela placa simplesmente dobram. Ao cruzar os 45 anos, a gente entra num período onde a intervenção clínica é absolutamente crítica, porque a resiliência da juventude já se esgotou. E a partir dos 50 anos, o risco geral de sofrer um colapso vascular isquêmico passa a dobrar a cada década. O relógio não está só correndo, ele está acelerando perigosamente contra as paredes dos nossos vasos sanguíneos. Antes que o pior aconteça e o dano permanente se instale, o corpo, num esforço quase desesperado, dispara um alarme agudo. E é isso que define o ataque isquêmico transitório, ou AIT. Imagina um espasmo súbito numa artéria que já está super estreita por causa da placa. O fluxo de sangue para completamente por um período angustiante, que dura de 30 segundos até 10 minutos. Uma região inteira do cérebro simplesmente apaga temporariamente. E sabe o que é mais preocupante? Como os sintomas desaparecem e a pessoa logo volta ao normal, esse evento crucial é rotineiramente e fatalmente ignorado. E nós temos 5 sinais clínicos claros de que esse ataque está batendo a porta. E precisamos conhecer todos eles. O primeiro carrega um peso médico enorme: amauroses fugaz. Como a tradução mesmo diz, é uma cegueira passageira. Sem nenhum aviso, um coágulo microscópico ou um pedacinho de placa se solta e entope a artéria minúscula que nutre a retina. É como se uma cortina escura ou uma neblina muito espessa descesse de repente sobre um dos olhos. Minutos depois, o coágulo dissolve ou se move e a visão volta. Isso jamais deve ser confundido com vista cansada, tá? Isso foi um material letal que só não atingiu o cérebro por questão de milímetros. O segundo sinal é perturbador e mexe direto com a forma como o cérebro mapeia o nosso corpo. A parestesia unilateral é uma perda de sensibilidade súbita e muito bizarra. Do nada, a metade do rosto, um braço inteiro ou até mesmo um lado completo do corpo fica com uma sensação de estar feito de borracha, acompanhada de um formigamento intenso. E atenção, não podemos confundir isso com dormir em cima do braço e acordar com ele dormente. Essa manifestação indica uma queda imediata no fluxo sanguíneo, bem no córtex sensorial, alertando que o cérebro está sendo sufocado em tempo real.
O terceiro aviso é uma pane estrutural assustadora na nossa mecânica, a falha cerebelar. O cerebelo, lá na base do crânio, fica recalculando o tempo todo nossa coordenação e nosso espaço. Quando a circulação de sangue cai abruptamente nessa região, esse centro de controle dá uma verdadeira pane no sistema. O resultado, uma perda aterrorizante de coordenação, uma tontura violenta e inexplicável, ou um andar cambaleante que lembra muito uma bebedeira extrema, mas sem a pessoa ter tocado numa gota de álcool. Achar que isso é só cansaço é um erro que pode custar uma vida. O quarto alerta ataca a base de quem nós somos, a nossa comunicação, um colapso repentino da fala. As áreas responsáveis pela fala no lado esquerdo do cérebro são incrivelmente sensíveis. Se a área de Broca ficar sem sangue, a pessoa simplesmente perde a capacidade física de articular as palavras. A língua parece que paralisa. Agora, se a isquemia for na área de Wernicke, a estrutura da linguagem desmorona. Os neurologistas chamam isso de salada de palavras. A pessoa fala fluentemente, mas as frases não fazem o menor sentido. Esse colapso súbito significa que áreas nobres e complexas do cérebro estão sob ataque iminente. E o quinto indicador revela de uma forma assustadora como tudo dentro da gente está conectado. É a inflamação autoimune oculta. O mesmo erro biológico que causa o vitiligo, onde o sistema imune ataca as células de pigmento da pele, pode se voltar internamente contra o próprio paciente. Esse mesmo processo pode inflamar e destruir o revestimento dos vasos sanguíneos de forma completamente silenciosa. Então, a presença dessa condição de pele, se vier acompanhada de dores de cabeça novas, intensas e muito atípicas, exige investigação vascular profunda. Não é uma dorzinha qualquer, pode ser a artéria pedindo socorro. Tudo isso nos leva a uma dinâmica incrivelmente perigosa. Do lado esquerdo, a gente tem a hipertensão diurna. Ela fica ali, batendo sem dó e enfraquecendo as paredes das artérias dia após dia, ajudando a criar as placas de colesterol. Mas a ameaça imediata muitas vezes age no escuro, mostrada do lado direito. A queda noturna da pressão arterial. Essa queda de 15% a 20% é normal enquanto a gente dorme. Só que para adultos a partir dos 45 anos, com artérias que já estão estreitas, essa queda de pressão retira a força mecânica que empurraria o sangue. E é exatamente essa queda natural que permite que um coágulo microscópico entupa fatalmente a artéria no silêncio da noite. Diante da gravidade de um colapso arterial, a atitude durante a crise tem que ser radical. Sentiu esses sinais? Em hipótese alguma, pegue no volante. O certo é deitar de barriga para cima e elevar levemente as pernas para ajudar mecanicamente o sangue a chegar no cérebro. Banhos quentes e álcool, que dilatam os vasos de forma imprevisível, devem ser evitados a todo custo. E o alerta mais rígido de todos: nunca, jamais se automedique com aspirina achando que vai afinar o sangue. Se o derrame for hemorrágico, tomar aspirina sem ter feito uma tomografia num hospital pode aumentar o sangramento cerebral a níveis fatais na mesma hora. Só que a batalha de verdade não acontece na hora da crise, e sim muito antes. Para quem já passou dos 45, a prevenção clínica precisa se apoiar nestes 3 pilares inegociáveis. Primeiro, o ultrassom Doppler de carótidas. Ele não vê só a anatomia, mas rastreia turbulências perigosas, detectando entupimentos de 70% ou mais. Segundo, a hemoglobina glicada. Ela vai além daquele exame em jejum e expõe o pré-diabetes silencioso que corroeu as artérias nos últimos 3 meses. E o terceiro, o Holter de 24 horas. Uma busca incansável por arritmias no coração, como a fibrilação atrial, onde o coração treme em vez de bater, formando coágulos que são jogados direto por cérebro. Toda essa prevenção converge para uma estatística fria e muito assustadora: 72. 72 horas. Essa é a janela clínica inexorável logo após o corpo nos dar um daqueles avisos que discutimos. Um braço ficou dormente, a fala sumiu por uns minutos, a visão falhou, a biologia está gritando. Esse período de 3 dias após um ataque isquêmico transitório, muitas vezes, é a nossa última margem de erro antes do bloqueio permanente, antes do infarto cerebral irreversível. É o momento em que a atitude de achar que já passou precisa dar lugar a uma ida urgente para o hospital. O nosso corpo suporta as consequências cruéis do tempo, do estresse, do dano crônico, escondendo essas ameaças até o limite das suas forças. Mas o colapso isquêmico nunca surge absolutamente do nada. Ele avisa, ele sempre avisa. E nós encerramos esta análise com a provocação perturbadora. Quando as barreiras cederem, e esse relógio fisiológico oculto tocar o seu alarme final na nossa meia-idade, a gente vai estar com a prontidão necessária para buscar o resgate médico?
Ou esses sinais vão ser tragicamente ignorados até chegarmos a um ponto sem volta? Compreender essas vulnerabilidades silenciosas do nosso corpo é, literalmente, a diferença entre preservar a mente ou perdê-la na escuridão. Fiquem muito atentos, cuidem-se e obrigada por acompanharem esta nossa investigação.